Olá e bem-vindo! Hoje a gente vai mergulhar fundo num objeto bem específico do modelo Cisco SI que, assim, na superfície parece só um container de configuração. Um detalhe, né? Exato. Mas que, na verdade, é o ponto de articulação para todo o data plane de uma conexão externa. Estamos falando do Logical Node Profile dentro de um L2Out, o L2Ext LNodeP. Aham. A nossa missão aqui é dissecar como essa declaração, lá na guia, se traduz em status de hardware lá nos ASICs dos leaf switches. E principalmente por que um erro aqui causa aquelas falhas de encaminhamento que são absolutas e, o pior, silenciosas. Exatamente. E para começar, acho que é crucial a gente estabelecer o conceito de binding point. O Node Profile é precisamente isso. O ponto de ligação. É o ponto de ligação. Ele conecta a política lógica, que é a intenção de estender um bridge domain para fora do Fabric, com a topologia física. Ele responde à pergunta, em quais chassis essa política deve ser instanciada? Certo. E no ACI, que opera no modelo declarativo, isso não é trivial, né? Se essa ligação estiver errada, a política simplesmente não é compilada. Ela não chega no hardware correto. Não tem um protocolo de descoberta para corrigir. A intenção do administrador, morre no APIC. E vira um buraco negro no data plane. Exato, um black hole. Perfeito. Então, para guiar a nossa análise, vamos seguir a trilha que o material de referência nos dá. A gente começa pela função primordial do L2XTL Node P. Como ele define os participantes físicos. Certo. Depois, a gente mergulha fundo em como essa declaração impacta o silício, falando de VLAN e tabela de encaminhamento. Aham. Daí exploramos a hierarquia do modelo de objetos com cenários de troubleshooting. E, por fim, aí a gente dedica um tempo para o caso mais crítico, a integração com o VPC. É ali que os problemas mais difíceis de diagnosticar aparecem. Vamos começar pelo básico, então. A função do Node Profile é responder. Quais switches Leaf estão conectados ao dispositivo L2 externo? Parece simples. Parece. Principalmente se a gente comparar com o Node Profile de L3 Out, que carrega um monte de coisa, né? Router ID, IP de interface, BGP. Aqui, o foco parece ser só o Node ID. O foco é no chassi, sim, mas a implicação disso é profunda. Ele está identificando os nós que precisam ter o estado de hardware para essa conexão. E aí a gente tem basicamente dois cenários. Certo. O primeiro é uma conexão única, sabe? Não redundante, você adiciona um Node ID só, digamos, o Leaf 101. Simples. O segundo, que é bem mais comum, é via VPC. E aqui já vem uma regra de ouro que é a fonte de muito problema. Já imagino. Ambos os nós do par VPC, tipo o 101 e o 102, eles devem obrigatoriamente ser declarados dentro do mesmo e único Node Profile. Essa declaração conjunta é que sinaliza para o APIC a intenção de uma implantação simétrica. Certo, eu entendo o modelo declarativo, mas, na prática, isso não cria uma certa fragilidade? Em redes tradicionais, se eu conecto um cabo no switch errado, sei lá, um LDP ou BGP eventualmente converge e se ajusta. Por que o ACI é tão rígido nisso? Essa rigidez é uma característica do design, não uma falha. O princípio do ACI é ter uma única fonte da verdade, que é a intenção declarada no APIC. Ok. O sistema não reage ao estado da rede. Ele impõe o estado desejado. A seleção do Leaf no Node Profile não é um mapeamento, é uma instrução imperativa. É o administrador dizendo, APIC, pegue esta política de L2 Out e programe-a no hardware destes nós específicos. Entendi. Elimina a complexidade dos protocolos distribuídos. Exato. A desvantagem, como você falou, é que a responsabilidade pela precisão é 100% do administrador. Um erro aqui não é um problema de convergência, sabe? É um erro de compilação da política. Ok, vamos detalhar o que isso significa na prática, então. Quando essa instrução chega do APIC, o que de fato acontece lá no silício? Como essa declaração se materializa para que um pacote seja encaminhado ou descartado? Boa. Vamos seguir o fluxo. Quando você associa um nó 101 ao L2 Out, o APIC envia a política para o DME,
o Data Management Engine, daquele Leaf. Uhum. O DME, por sua vez, ele traduz essa política em instruções para o ASIC. A principal instrução é: instancie a VLAN de encapsulamento externa, vamos dizer a VLAN 1000, nas portas físicas que vão ser especificadas lá no Interface Profile. Certo, na tabela de Port VLAN do ASIC. Isso. Agora, vamos ao cenário de falha do material. O cabo está no Leaf 103, mas o Node Profile só aponta para o 101. Um frame com a tag da VLAN 1000 chega na porta do 103. E aí? A primeira coisa que o ASIC faz é um lookup na tabela de ingresso para ver se aquela VLAN é permitida ali. Como a política nunca foi provisionada, não existe entrada, o resultado é um policy drop imediato. O pacote morre ali no hardware. Morre ali, antes de qualquer lookup de MAC na Station Table. É por isso que a falha é silenciosa. Do ponto de vista do Leaf, ele está se comportando exatamente como foi programado, descartando o tráfego não autorizado. E essa programação tem que ser completa, né? O material menciona que o API que gera uma falha se a hierarquia não for preenchida. Exatamente. O modelo de objetos é bem estrito. Se você declara no Node Profile que vai usar o Leaf 101, mas não configura uma interface física no Interface Profile, que é um objeto filho, a configuração é inválida. E ele reclama? Ele gera uma falha de Configuration Failed. Basicamente, ele está dizendo: você me disse onde, no nó 101, mas não me disse como, em qual porta. A política só é considerada applied e programada quando a hierarquia inteira, L2Out, Node Profile, Interface Profile, está completa. Isso mostra como a hierarquia é inflexível, né? E me faz pensar naquele cenário de troubleshooting do material, que era para adicionar um segundo nó para redundância. Parece simples, mas a ordem das operações é tudo. É o erro clássico de quem vem de uma mentalidade de configuração por dispositivo. O cenário é: L2Out funcionando no 101 e precisa adicionar o 102 para VPC. Aham. A abordagem errada: conectar o cabo no 102 e tentar adicionar a porta direto no L2Out. O ACI vai bloquear. Não vai deixar. Não. O fluxo correto é sempre de cima para baixo, lógico antes do físico. Primeiro você edita o Node Profile que já existe e adiciona um nó 102. Só depois que essa intenção lógica é declarada é que o API permite que você configure as interfaces do 102 no Interface Profile associado. Faz todo sentido. E essa discussão sobre VPC nos leva ao ponto mais crítico do material. A configuração para um nó ou dois parece direta se você seguir a ordem. Mas o que torna a combinação de L2Out e VPC tão perigosa? Tão propensa a erros difíceis de achar? É aqui que a teoria encontra a dura realidade do encaminhamento de pacotes. O perigo todo está na criação de uma política assimétrica. Inconsistente entre os peers. Exato. Como a gente falou, os dois peers, 101 e 102, precisam estar no mesmo Node Profile. Quando isso é feito certo, o API garante um deploy simétrico. A VLAN externa, os EPGs, os contratos, tudo é programado de forma idêntica e simultânea nos ASICs dos dois Leafs. Eles viram um espelho um do outro para essa política. Perfeito. O problema acontece quando, por esquecimento, só um nó é adicionado. Digamos, só o 101. E o que acontece com o tráfego nesse estado assimétrico? A conexão simplesmente falha por completo ou é algo mais sutil? Acontece algo muito mais sutil e destrutivo. Black holing intermitente. Ah, o pior tipo de problema. Pois é. Veja bem, a política de acesso do VPC, o Port Channel, pode estar perfeita entre os Leafs e o switch externo. Mas a política do L2Out está assimétrica. O Leaf 101 tem a VLAN 1000 provisionada no hardware, o 102 não. Certo. Agora, imagina o switch externo. Ele tem um port channel com dois links e usa um hash de LSCP para distribuir o tráfego. Quando o hash de um fluxo de pacotes manda o tráfego para o link do 101, tudo funciona. O tráfego entra no Fabric, o MAC é apreendido, o copy sincroniza, tudo lindo. Mas quando o hash manda para o outro lado? Aí o desastre acontece. No momento que o hash de outro fluxo manda para o link do 102, o Leaf 102 recebe o frame, faz o lookup de ingresso e, como a VLAN 1000 não existe ali, ele descarta. É um drop silencioso de novo. Exato. Eu lembro de um caso que a gente passou dias procurando um problema de perda de pacotes que era exatamente isso. O hash do LACP nos enganou porque alguns fluxos passavam e outros não.
É o tipo de problema que te faz duvidar do crabo, do SFP, de tudo. E o erro foi um clique que faltou na GUI dias antes. Então, para a gente consolidar a ideia central que percorreu toda a nossa análise, o Node Profile não é só um agrupador na GUI, ele é o binding point. É o que comanda a tradução da intenção lógica em programação de hardware, dizendo ao Fabric onde o estado deve ser mantido. Precisamente. Um erro no Node Profile não é um erro de roteamento que pode ser contornado. É uma falha fundamental na instanciação da política no silício. O resultado é descarte de pacotes no nível mais baixo do data plane. O princípio a ser lembrado é sempre declarar o onde antes de detalhar o como. Perfeito. Excelente. Para a gente fechar, vamos estender um pouco a lógica que a gente discutiu. O material focou bastante no provisionamento da VLAN e no encaminhamento L2. Mas o ACI também programa a política de segurança, os contratos, no hardware. Aham, na PolicyCam. Exato. Qual seria a implicação em cascata de um Node Profile mal configurado sobre a aplicação desses contratos? Essa é uma excelente pergunta que vai no coração da PolicyCam. Se um contrato é aplicado entre um IPG interno e o external IPG do nosso L2Out, e o Leaf 102 foi omitido do Node Profile, o que acontece com as zoning rules de hardware naquele switch? Uhum. A consequência mais provável e alinhada com o modelo de whitelist do ACI é que a política de segurança simplesmente não é programada no Leaf 102. Faz sentido. A ausência da VLAN no 102 significa que o Class ID do external EPG nunca é instanciado naquele nó para aquela interface. Sem o Class ID de origem, não tem como a PolicyCam mapear e aplicar uma regra de contrato. Então, qualquer tráfego que, por alguma outra falha, chegasse a ser processado pelo 102, cairia na regra padrão. Que é um deny implícito. Um deny implícito. Agora, investigar se em algum edge case de hardware essa ausência de política poderia criar um buraco de segurança, permitindo um tráfego inesperado, isso sim é uma investigação fascinante. Seria um teste de laboratório bem interessante. Verificar os contadores de hardware para zoning drops naquele nó em comparação com o nó funcional. Mostra o quão interligados estão o encaminhamento e a segurança lá no nível do silício.